Quênia e Uganda. Tout est bien sortant des mains de l'auteur des choses. Rousseau. Em 1925, visitando em Londres a Wembley Exhibition, fiquei profundamente impressionado com a amostra notável das tribos que viviam sob o domínio inglês e decidi empreender, num futuro próximo, uma viagem à África tropical. Há muito senti o desejo de viver algum tempo num país com homens que tivessem a menor relação possível com a Europa. No outono de 1925, fui com 2 amigos, um inglês e um americano, a Mombasa. Viajamos num vapor Wearman, com muitos jovens ingleses que haviam aceitado empregos em diversas colônias africanas. Pela atmosfera, percebia-se que os passageiros não eram turistas. Muitos, pelo contrário, pareciam caminhar à frente de um destino. É verdade que muitas vezes reinava uma alegria ruidosa, mas havia também uma tonalidade subjacente de seriedade inequívoca. Com efeito, muito antes de minha viagem de volta, tive notícia do destino de vários dos meus companheiros de viagem. Já no curso dos 2 meses seguintes, alguns morreram de malária tropical, de disenteria amebiana e de pneumonia. Entre eles figurava um jovem que sempre se sentava diante de mim à mesa. Outro era o Dr. Ackley, que propugnava a favor da proteção dos gorilas e que eu encontrara em Nova York um pouco antes de minha viagem à África. Ao mesmo tempo que eu, mas vindo do oeste, ele partira numa expedição para o país dos gorilas. Lá morreu, enquanto eu me achava ainda no Monte Elgon. Somente ao regressar soube de sua morte. Mombasa é, na minha lembrança, uma aglomeração europeia úmida e quente, oculta numa floresta de palmeiras e de mangueiras, com um bairro hindu e outro negro, incomparavelmente pitoresca, situada num porto natural e dominada por um velho, forte português. Ficamos lá 2 dias e partimos de noite para o interior até Nairobi, por uma ferrovia de bitola estreita, mergulhando na noite tropical. Durante a viagem, passamos ao longo da costa, perto de numerosas aldeias negras. As pessoas conversavam sentadas em torno de pequenas fogueiras. Logo, a estrada começou a subir. As aldeias desapareceram e nos encontramos numa noite escura como breu. Pouco a pouco, o frescor aumentou e adormeci. Só despertei quando o primeiro raio de sol anunciou o começo do dia. O trem, envolto numa nuvem de poeira avermelhada, contornava uma escarpa de rochas vermelhas. Sobre um pico acima de nós, imóvel, vi a forma esguia, cor de terra escura, de um homem apoiado numa longa lança, olhando o trem que passava. Perto dele, erguia-se um gigantesco cactus candelabro. Fiquei como que enfeitiçado por esse espetáculo. Era um quadro estranho que eu jamais vira, mas que me dava, no entanto, um intenso sentiment de déjà vu. Tive a impressão de que já vivera esse instante uma vez e que sempre conhecera esse mundo separado de mim apenas pelo tempo. Era como se voltasse ao país de minha juventude e conhecesse esse homem escuro que me esperava há 5.000 anos. O tom afetivo desse acontecimento surpreendente permaneceu em mim durante toda a viagem através da África selvagem. Só posso aproximá-la de uma outra experiência do desconhecido. Foi quando observei pela primeira vez com meu antigo chefe, professor Eugen Bleuler, uma aparição parapsicológica. Pensara antes que morreria de susto se me ocorresse ver algo de tão impossível. Mas quando ocorreu o fenômeno, nem mesmo fiquei estupefato. Achei, pelo contrário, que o fenômeno entrava na ordem dos fatos como alguma coisa óbvia, conhecida há muito tempo. Ignorava ainda que tipo de sensação provocara em mim a visão do caçador escuro e solitário. Sabia simplesmente que seu mundo era o meu há incontáveis milênios. Um pouco absorto em meu sonho, cheguei mais ou menos ao meio-dia em Nairobi, cidade situada a 1.800 metros de altitude, numa profusão indescritível de luz ofuscante que me lembrava o brilho do sol de Engadine depois das névoas hibernais das regiões baixas.
Fiquei admirado ao ver que os boys, reunidos em bandos numerosos na estação, usavam antiquados bonés de esqui, de lã branca ou cinzenta, tais como os que são usados habitualmente em Nangadin. Nos Alpes, tais bonés eram muito apreciados porque, abaixando-lhe a borda como viseira, ofereciam uma proteção eficaz contra o vento gelado. Aqui, protegiam contra o calor radiante. Partindo de Nairobi, visitamos num pequeno Ford os Altiplans, grande reserva de caça. Sobre uma colina pouco elevada, na vasta savana, esperava-nos um espetáculo inigualável. Até o horizonte mais distante, percebemos imensas manadas, gazelas, antílopes, gnus, zebras, javalis, etc. Pastando e sacudindo as cabeças, as manadas se moviam lentamente. Ouvia-se apenas o grito melancólico de uma ave de rapina. Havia o silêncio do eterno começo, do mundo como sempre fora na condição do não ser. Pois até há bem pouco tempo, ninguém havia ido lá fora para saber que havia esse mundo. Afastei-me de meus companheiros até perdê-los de vista. Tinha a impressão de estar completamente só. Era o primeiro homem que sabia ser esse o mundo e que, através de seu conhecimento, acabara de criá-lo naquele instante. Tornou-se, então, extraordinariamente claro para mim o valor cósmico da consciência. Quod natura relinquit imperfectum, ars perfect. O que a natureza deixa imperfeito, a arte aperfeiçoa, diz a alquimia. Eu, homem num ato invisível de criação, levo o mundo ao seu cumprimento, conferindo-lhe existência objetiva. Esse ato foi atribuído unicamente ao Criador, sem se perceber que, nesse caso, se rebaixa a vida e o ser, inclusive a alma humana, a uma máquina calculadora em seus menores detalhes, que continua a funcionar desprovida de sentido, adaptando-se a regras pré-determinadas e conhecidas a priori. Na desolação de um tal mecanismo de relojoaria, não há lugar para o drama do homem, do mundo e de Deus. Impossível um dia novo que conduzisse a margens novas, mas, simplesmente, ao deserto de processos calculados a priori. Meu velho amigo Pueblo voltou-me à memória. Acreditava que a razão de ser dos pueblos era o dever que tinham de ajudar seu pai, o sol, a atravessar o céu diariamente. Eu invejara neles essa plenitude de sentido e procurara sem esperança nosso próprio mito. Agora o apreendia, constatando, por outro lado, que o homem é indispensável à perfeição da criação e que, ainda mais, é o segundo criador do mundo. É o homem que dá ao mundo pela primeira vez a capacidade de ser objetivo. Sem poder ser ouvido, devorando silenciosamente, gerando, morrendo, abanando a cabeça através de centenas de milhões de anos, o mundo se desenrolaria na noite mais profunda do não-ser para atingir um fim indeterminado. A consciência humana foi a primeira criadora da existência objetiva e do significado. Foi assim que o homem encontrou seu lugar indispensável no grande processo do ser. Pela estrada de ferro de Uganda, ainda em construção, fomos a Ziguinchor, 64, seu término provisório. Nossos boys descarregaram as bagagens volumosas da expedição. Sentei-me numa chop box, caixa de alimentos que constitui a ração por cabeça, e acendi o cachimbo, meditando sobre o fato de que nos encontrávamos no limiar do Oikomenê, a terra habitada. A partir dali, pistas e atalhos se estendiam sem fim pelo continente. Logo em seguida, o inglês de certa idade, que parecia um squatter, veio ao meu encontro, sentou-se e também tirou o cachimbo do bolso.
Perguntou-me para onde íamos. Quando lhe respondi, acrescentou: Is this the first time you were in Africa? I'm here since 40 years. Sim, respondi, é a primeira vez, pelo menos nesta região. Then, may I give you a piece of advice? You know, mister, this here country is not man's, it's God's country. So, if anything should happen, just sit down and don't worry. Nota da ledora, tradução do diálogo. Logo em seguida, um inglês de certa idade que parecia um spotter veio ao meu encontro, sentou-se e também tirou um cachimbo do bolso. Perguntou-me para onde íamos. Quando lhe respondi, acrescentou: É a primeira vez que está na África. Eu estou aqui já há 40 anos. Sim, respondi. É a primeira vez, pelo menos nesta região. Então, posso te dar um pequeno conselho? O senhor sabe, este país aqui não é um país de homens, é um país de Deus. Portanto, se alguma coisa acontecer, simplesmente sente-se e não se preocupe. Levantou-se sem cumprimentar e desapareceu na multidão dos negros que se aproximavam. Suas palavras não me pareceram desprovidas de importância e tentei representar a que estado psicológico correspondiam. Evidentemente, eram a quintessência de sua própria experiência. Aqui não é o homem, é Deus quem domina, não a vontade e a intenção, mas um desígnio impenetrável. Não terminara ainda minhas reflexões quando soou o sinal de partida dos 2 automóveis. Subimos nas bagagens 8 homens fortes e nos amarramos o melhor que pudemos. Depois viajamos durante horas fortemente sacudidos. Não era possível pensar. Até Kacamegas, a localidade mais próxima, sede de um DC, comissário de distrito, de uma pequena guarnição de African Rifles, de um hospital e, quem acreditaria, de um pequeno asilo de alienados. A distância era muito maior do que se supunha. A tarde declinava e bruscamente anoiteceu. No mesmo instante, desencadeou-se uma tempestade tropical com raios quase ininterruptos, trovões e um aguaceiro torrencial que num instante nos molhou da cabeça aos pés e transformou um regato num perigoso obstáculo. À 00:30, sob um céu menos pesado, chegamos esgotados a Kacamegas, onde o DC nos recebeu solicitamente em seu drawing room e nos serviu uísque. Na lareira, quão oportunamente, ardia o fogo. No meio da sala elegante, erguia-se uma grande mesa coberta de jornais ingleses. Podia-se pensar que se tratava de uma casa de campo no Success. Eu estava de tal modo cansado que não sabia se tinha sido transportado da realidade para um sonho ou vice-versa. Precisamos, pela primeira vez, armar nossas tendas. Por felicidade, nada nos faltava. Na manhã seguinte, acordei com laringite e febre e fiquei um dia acamado. Devo a tal circunstância o fato de ter conhecido o memorável canto do pássaro que se chama Brain Fever Bird. Notável porque canta uma gama correta, omitindo a última nota e recomeçando do início. Como música de acompanhamento para febres, é impossível imaginar algo de mais irritante.
Um outro habitante emplumado das plantações de bananeira emite 2 sons de flauta, os mais doces e melodiosos que se possa imaginar, terminando por um terceiro que constitui a mais terrível desarmonia. Quod natura relinquit imperfectum, o que a natureza deixa imperfeito. Só o canto do pássaro, tocador de sino, se distingue por sua beleza sempre igual. Era como se um sino soasse no horizonte. No dia seguinte, graças à ajuda do DC, tínhamos reunido uma coluna de carregadores com uma escolta militar de 3 ascaris. Foi então que começamos nossa expedição para o Monte Ilgon, cujas encostas e a cratera, a 4.400 metros, logo se tornaram visíveis no horizonte. A pista atravessava uma sabana relativamente seca, semeada de acácias guarda-sol. Toda a região era coberta de pequenos montes de 2 a 3 metros de altura, antigas colônias de térmitas. Para os viajantes, havia ao longo da pista casas de repouso, cabanas de adobe, redondas, cobertas de ervas abertas e vazias. De noite, como proteção contra os intrusos, colocava-se na entrada uma lanterna acesa. Nosso cozinheiro não tinha lanterna, mas se abrigava muito contente em sua cabana mirim. Isso quase lhe foi fatal. Com efeito, no dia precedente, ele abatera uma ovelha diante de sua cabana. Nós a tínhamos comprado por 5 shillings de Uganda. Jantamos suculentos Milton Chops, preparados por ele. Depois da refeição, estávamos ainda sentados e fumávamos em torno do fogo, quando ouvimos à distância, e depois cada vez mais próximos, gritos estranhos. Ora pareciam grunhidos de urso, ora uivos e ganidos de cães, ora sons estridentes a gritos e risos histéricos. Minha primeira impressão foi: é uma cena cômica do circo Barnum and Bailey. Mas, logo, a situação se tornou ameaçadora. Estávamos cercados por todos os lados por um bando de hienas famintas que haviam farejado o sangue da ovelha. Executavam um concerto infernal e, à luz do fogo, podiam-se ver seus olhos brilharem na erva alta da savana. Apesar do conhecimento teórico que tínhamos da natureza das hienas, segundo o qual esses animais não atacam o homem, não estávamos muito tranquilos, principalmente quando atrás da casa de repouso ecoou um terrível grito humano. Pegamos imediatamente nossas armas, um fuzil Mannlicher de 9 milímetros e um fuzil de caça, e demos alguns tiros na direção dos olhos faiscantes, enquanto o cozinheiro, tomado do mais louco terror, veio correndo para nosso lado dizendo que uma hiena entrara em sua cabana e quase o matara. O acampamento inteiro estava em agitação. Provavelmente isso assustou o bando de hienas a ponto de pô-las em debandada com ruidosos protestos. O restante da noite decorreu numa calma imperturbável, embora de início ecoassem intermináveis gargalhadas no acampamento de nossa tropa. No dia seguinte, muito cedo, o chefe local presenteou-nos com 2 frangos e uma cesta cheia de ovos, pedindo-nos que ficássemos mais um dia para matar as hienas. Efetivamente, elas tinham retalhado e devorado no dia precedente um velho adormecido em sua cabana. De África nihil certum. Na África, nada é seguro. Desde o romper do dia, recomeçaram as palmas e gargalhadas na sessão dos bois, porque representavam, repetindo os acontecimentos da noite. Um deles fazia o papel do cozinheiro adormecido. Um dos soldados, a hiena que se aproximava furtivamente do homem que dormia para devorá-lo. Para grande alegria do público, esse drama foi repetido nem sei quantas vezes. A partir desse momento, o cozinheiro foi apelidado de Fizzy. Quanto a nós, os 3 brancos da caravana, já recebêramos trademarks. Meu amigo inglês era o Pescoço Vermelho,
aquele que tem a nuca vermelha, pois diz a lenda que todos os ingleses têm nuca vermelha. O americano, que possuía um variado guarda-roupa, tinha o apelido de Buona Amaredade, o cavalheiro elegante. Como nessa época eu já tinha cabelos brancos aos 50 anos, era um Mzi, o velho de 100 anos. A idade avançada é rara na África. Lá, poucas vezes vi homens de cabelos brancos. Mzi é também um título honorífico que me cabia como chefe da Beauty Psychological Expedition, designação que nos foi imposta pelo Foreign Office de Londres como lucus a non lucendo. Fizemos uma visita aos Bugshus, mas passamos a maior parte do tempo com os Elgonins. Os negros mostraram-se excelentes conhecedores de caracteres. Uma de suas vias intuitivas de conhecimento consistia no modo inigualável de imitar a maneira de se exprimir, os gestos, o andar das pessoas e, dessa forma, entravam na sua pele. Achei surpreendente o conhecimento deles sobre a natureza emocional das pessoas. Não hesitava em ter com eles longas conversas que muito lhes agradava. Aprendi muito desse modo. Nossa viagem tinha um caráter semi-oficial e isso nos foi muito útil. Houve facilidade no recrutamento de carregadores e, além disso, recebemos uma escolta militar. Esta não era supérflua, pois tínhamos a intenção de viajar através de regiões que ainda não estavam sob o controle dos brancos. Um capitão e 2 soldados acompanhavam o nosso safari ao Monte Elgon. Recebi do governador de Uganda uma carta na qual me perguntava se podia confiar a nossa guarda a uma inglesa que ia voltar para o Egito através do Sudão. Nós íamos seguir o mesmo itinerário e, como já encontráramos essa senhora em Nairobi, não tínhamos motivo algum de recusar esse pedido. Por outro lado, tínhamos uma dívida de gratidão, uma vez que o governador nos ajudara de muitas maneiras. Menciono tal episódio para mostrar quais as vias sutis de um arquétipo que influencia nosso modo de agir. Éramos 3 homens e isso por puro acaso. Convidaram um terceiro amigo para nos acompanhar, mas as circunstâncias adversas o haviam impedido de aceitar. Bastou isso para constelar o inconsciente ou o destino sob a forma do arquétipo da tríade, que chama o quarto, tal como sempre ocorreu na história desse arquétipo. Como sou inclinado a aceitar o aleatório que veio ao meu encontro, dei as boas-vindas a essa senhora que entrou em nosso grupo de 3 homens. Esportiva e corajosa, foi uma espécie de compensação natural de nossa masculinidade unilateral. Quando meu amigo mais jovem foi atingido mais tarde por um grave ataque de malária tropical, ficamos reconhecidos à nossa acompanhante pela experiência que adquirira como enfermeira durante a Primeira Guerra Mundial. Depois de nossa aventura com as hienas, sem ouvir os pedidos do chefe da tribo, continuamos o caminho. O terreno subia em leve inclinação. Os vestígios do escoamento da lava terciária se multiplicavam. Atravessávamos belíssimas extensões de florestas virgens com suas árvores enormes cobertas de bisnagueiras, flores de um vermelho flamejante. Escaravelhos gigantes e borboletas ainda maiores de ricas cores animavam a orla da floresta e as clareiras. Macacos curiosos sacudiam os ramos. Logo nos encontramos, miles from anywhere, na selva. Tratava-se de um mundo paradisíaco. A região era em grande parte uma savana rasa de solo carmesim. Caminhávamos frequentemente através das sendas indígenas que serpenteavam pelos arbustos em meandros incrivelmente cerrados, cujo raio de curvatura era de cerca de 3 a 6 metros. Nosso caminho nos conduziu à região dos Nandes, através da floresta de Nandi, enorme complexo de floresta virgem. Sem incidentes, atingimos uma casa de repouso ao pé do monte Elgon, que, havia dias, já aparecera diante de nós.
começamos a subir por um estreito atalho. Fomos saudados pelo chefe local, filho de um medicine man, o Laban. Montava um pônei, o único cavalo que até então havíamos encontrado. Soube por ele que seu clã pertencia aos Masaís. Ele era, no entanto, independente e vivia solitário nas vertentes do Monte Ilgon. Depois de uma subida de algumas horas, chegamos a uma bela e vasta clareira atravessada por um arroio de água fresca, cortado por uma cascata de cerca de 3 metros de altura. Aí nos banhamos. Estabelecêramos nosso acampamento a uma certa distância, num leve declive seco, sombreado por acácias. Na vizinhança havia uma aldeia negra, um kraat. Era composta de algumas casas e de uma boma, lugar cercado por uma sebe de Werribee Thorn. Consegui entender-me com o chefe em Suahili. Ele determinou que uma mulher e suas 2 filhas núbeis nos trouxessem água. Andavam quase completamente nuas, vestidas apenas com uma tanga de cauri. Eram notavelmente belas, esguias, cor de chocolate. Seus movimentos possuíam uma elegante indolência. Todas as manhãs ouvia com agrado o doce tilintar das argolas de ferro que usavam nos tornozelos ao voltarem do regato, aparecendo por entre a erva alta com seu andar ondulante, balançando na cabeça as ânforas cheias de água. Além das argolas de ferro, enfeitavam-se com braceletes e colares de latão, brincos de cobre ou de madeira em forma de pequenos carretéis. O lábio inferior era trespassado por uma agulha de osso ou de ferro. Tinham boas maneiras e nos saudavam sempre com um sorriso tímido e encantador. Embora aceitando os costumes, jamais conversei com uma mulher indígena, exceto uma vez que relatarei de passagem. Tal como é costume no sul, entre nós os homens falam com os homens e as mulheres com as mulheres. Qualquer outra atitude significa love-making. Nesse caso, o branco não só compromete sua autoridade, como corre o risco do going black, tornar-se preto. Observei vários casos desse tipo muito instrutivos. Ouvi algumas vezes os negros julgarem os brancos como um homem mau. Quando eu perguntava por quê, respondiam: porque deita com nossas mulheres. Entre os Eugonis, o homem trata do gado graúdo e da caça. A mulher é, por assim dizer, idêntica a Xambá, plantação de bananas, de batatas, doces, de cereais e de milho. Tem filhos, cabras e galinhas, habitando-os todos na mesma cabana redonda. Sua dignidade evidente e sua harmonia natural relacionam-se com essa participação ativa nos afazeres. A noção de igualdade de direitos para as mulheres nasceu numa época em que tal associação perdeu o sentido. A sociedade primitiva, entretanto, é regulamentada por um egoísmo e um altruísmo inconscientes, e os dois nela desempenham seu papel. Essa organização inconsciente desaparece logo que se produz uma perturbação, só passível de compensação através de um ato consciente, como não poderia deixar de ser. Lembro-me, com agrado, de um dos meus informantes principais sobre as relações familiares entre os Eugonis. Era um jovem extremamente belo que se chamava Gibrot, filho de um chefe de tribo, de maneiras elegantes e amáveis e cuja confiança eu ganhara. Aceitava de boa vontade meus cigarros, sem, no entanto, ter o hábito de apressar-se a receber toda espécie de presentes como os outros. Contava-me muitas coisas interessantes e, de vez em quando, me visitava com polidez. Percebi que, no fundo, tinha alguma intenção, um desejo qualquer ainda não manifestado. Só algum tempo depois exprimiu sua intenção inesperada. Queria que eu conhecesse sua família. Ora, eu sabia que ele ainda não se casara e que seus pais haviam morrido.
A sua família era constituída de uma irmã mais velha, que era a segunda mulher do cunhado dele e que tinha 4 filhos. Ele queria muito que eu a visitasse a fim de conhecê-la. Evidentemente, ela desempenhava, junto a ele, o papel de mãe. Aceitei porque esperava, desse modo, lançar um olhar sobre a intimidade familiar nativa. Madame était chez elle. Quando chegamos, saiu da cabana e nos saudou da maneira mais natural do mundo. Era uma bela mulher de meia-idade, isto é, de cerca de 30 anos. Além da obrigatória tanga de kauari, usava braceletes e argolas nos tornozelos, nos lobos das orelhas desmesuradamente distendidos, usava enfeites de cobre e sobre o peito a pele de algum animal selvagem. Fechara seus 4 filhos pequenos, mitotós, na cabana, de onde eles olhavam através das frestas da porta, rindo e brincando com animação. A meu pedido, ela os soltou. Foi preciso um certo tempo para que eles se decidissem a fazê-lo. A moça tinha as maneiras requintadas do irmão, cujo rosto resplandecia com esse sucesso. Ficamos de pé, pois não havia onde sentar, salvo o chão poeirento, coberto de excremento de galinha e cabra. O assunto girou em torno do quadro convencional das conversas de drawing room meio familiares sobre a família, as crianças, a casa e o jardim. A primeira mulher de seu marido, mais velha do que ela, cuja propriedade confinava com a dela, tinha 6 filhos. A boma da irmã ficava a uma distância de mais ou menos 80 metros. No meio, entre as 2 cabanas das mulheres e formando com elas um triângulo, ficava a cabana dos homens e, atrás, mais ou menos a 50 metros de distância, havia outra menor, habitada pelo filho já adulto da primeira esposa. Cada uma das mulheres possuía sua chambá, isto é, uma plantação de bananeiras, de batata doce, de cereais e de milho, que era visivelmente o orgulho de minha anfitriã. A impressão que tive era de que a segurança e o sentimento de valor pessoal que se podia ler em seu comportamento repousavam, em larga medida, numa identidade com sua totalidade evidente, composta de seu mundo pessoal feito de filhos, casa, de seu gado miúdo, da chambá e, last but not least, de seu físico atraente. Quase não se mencionou o homem. Ora ele parecia estar presente, ora ausente. Naquele momento, não se sabia por onde andava. Minha anfitriã encarnava, plenamente e sem problema, tudo o que era existente e verdadeiro, pied-à-terre para seu marido. A questão não parecia residir no fato de ele estar ou não lá, mas muito mais de que ela estivesse presente em sua totalidade como o centro geomagnético do esposo que errava com seus rebanhos. O que se passa no fundo dessas almas simples é inconsciente, portanto ignorado, e só pode ser inferido com a ajuda de um material de comparação europeu de diferenciação avançada. Perguntava a mim mesmo se a masculinização da mulher europeia não se relaciona com a perda de sua totalidade natural. Chambá, filhos, gado miúdo, casa particular e fogo do átrio, como meio de compensar seu empobrecimento. E perguntava também a mim mesmo se a feminilização do homem branco não seria também outra consequência disso. Os estados mais racionalistas apagam ao máximo a diferença entre os sexos. O papel que o homossexualismo desempenha na sociedade moderna é enorme. É, em parte, a consequência do complexo materno e, em parte, um fenômeno natural, cujo fim é evitar a procriação. Meus companheiros de viagem e eu, inclusive, tivemos a sorte de ver o mundo primitivo africano, em sua fabulosa beleza e em seu sofrimento igualmente profundo, antes de seu fim. Nossa vida no acampamento
foi uma das épocas mais belas de minha vida. Longe dos afazeres, levando uma vida intacta e pura de todo crime. Eu gozava da paz de Deus num país ainda em estado original. Nunca vira, sob esse aspecto, o homem e os outros animais. Heródoto. Entre mim e a Europa havia milhares de léguas. A Europa, mãe de todos os demônios que aqui não me podiam atingir. Nem telegramas, nem chamados telefônicos, nem cartas, nem visitas. Isso era uma característica essencial de Bookshoe Psychological Expedition. Minhas forças psíquicas libertas mergulhavam de novo com felicidade na imensidão do mundo original. Não era difícil falar todas as manhãs com os nativos curiosos que ficavam acocorados o dia inteiro em torno do nosso acampamento, seguindo com interesse inesgotável os nossos movimentos. Meu headman, o guia Ibrahim, me iniciara na etiqueta da palavra. Todos os homens, as mulheres nunca vinham nos ver, deviam ficar sentados por terra. Ibrahim arranjara um tamborete pequeno de 4 pés e nele eu me sentava. Começava então a alocução e explicava o shauri, isto é, o tema da palavra. A maior parte dos assistentes falava um jargão suali aceitável e me servia fartamente de um pequeno léxico para dar forma ao que me interessava. E isso era o bastante para que me compreendessem. O livrinho era o objeto de uma incansável admiração. Meus meios limitados de expressão obrigavam-me à necessária simplicidade. Às vezes, a conversa parecia um jogo divertido de descobertas de enigmas. A palavra gozava, assim, de maior popularidade. Mas raramente esses encontros duravam mais de 1 hora. Os homens se fatigavam visivelmente e se queixavam, fazendo gestos eloquentes. Ah, estamos muito cansados. É claro que me interessava pelos sonhos dos negros. No começo, entretanto, foi impossível convencê-los a contar um só. Prometi alguns presentinhos, por exemplo, cigarros, fósforos, alfinetes, que eram muitíssimos apreciados por eles. Em vão. Nunca pude compreender claramente essa resistência em contar os sonhos. Suponho que a razão era, no fundo, o medo e a desconfiança. Os negros, como é sabido, têm medo de ser fotografados e temem ser privados de sua alma. Talvez temessem ser prejudicados no caso de que se lhes conhecessem os sonhos. Não era o caso de nossos boys somalis da costa e suaílis. Possuíam um livro árabe de sonhos que consultavam diariamente durante as caminhadas. Quando ficavam na dúvida sobre alguma interpretação, vinham pedir-me conselho. Devido ao meu conhecimento do Alcorão, chamavam-me o homem do livro e me julgavam um maometano camuflado. Conversamos certa vez com o Laibon, o velho chefe Medicine Man. Ele apareceu vestido com um manto maravilhoso de pele de macaco azul. Era um suntuoso traje de cerimônia. Quando o interroguei acerca de seus sonhos, explicou-me com lágrimas nos olhos. Outrora, os Laibons tinham sonhos e sabiam quando haveria guerra ou doenças, se a chuva viria e para onde os rebanhos deviam ser levados. Seu avô ainda sonhara, mas desde que os brancos haviam chegado à África, ninguém mais sonhava. Não havia mais necessidade de sonhos, pois agora os ingleses sabiam tudo. Sua resposta mostrou-me que o Medicine Man perdera sua razão de ser. A voz divina que aconselha o clã tornara-se inútil, pois os ingleses sabem ainda mais. Outrora, o Medicine Man
negociava com os deuses ou com o poder do destino e dava conselhos a seu povo. Exercia uma grande influência, da mesma forma que na Grécia Antiga as palavras da Pítia gozavam de uma grande autoridade. Mas agora a autoridade do Medicine Man fora substituída pela do DC. Todo o valor da vida jazia agora no mundo imediato daqui de baixo, e a tomada de consciência por parte dos negros do poder físico me parecia ser apenas uma questão de tempo e de vitalidade da raça. Nosso Laban não era absolutamente uma figura majestosa, mas sim um senhor velho tanto lamuriento. Apesar disso, ou talvez mesmo por isso, era a personificação viva e impressionante da desagregação subterrânea e progressiva de um mundo ultrapassado que jamais renasceria. Em várias ocasiões, dirigi a conversa para os Númina, principalmente para os ritos e as cerimônias. Sobre isso, só pudera perceber alguma coisa num lugarejo. No meio de uma rua animada, diante de uma cabana vazia, havia um lugar cuidadosamente varrido de vários metros de diâmetro. No centro, via-se uma tanga de cauari, braceletes e argolas de tornozelo, além de brincos, fragmentos de vasos de toda espécie e um pau de escavar. Só pudemos saber que uma mulher morrera nessa cabana. Nada se falou acerca de alguma cerimônia fúnebre. Durante a nossa sessão da palavra, as pessoas me asseguraram com ênfase que seus vizinhos do oeste eram gente má. Quando alguém morria entre estes, meus interlocutores, o aviso era dado à aldeia mais próxima e à noite o cadáver era transportado a meio caminho entre as duas aldeias. Do outro lado, toda espécie de presentes era trazida a esse mesmo lugar e de manhã o cadáver desaparecia. Insinuava-se claramente que o morto fora devorado pelos habitantes da outra aldeia. Mas entre os Elgonis nunca se fazia isso, diziam eles. É verdade que colocavam os cadáveres nas moitas e as hienas se encarregavam do enterro durante a noite. Um fato é certo, nunca encontramos um traço sequer de um enterro. Nessa ocasião, entretanto, vinha saber que quando um homem morria, colocava-se o seu cadáver no chão no meio da cabana. O Laibon andava em torno do corpo, espalhando leite no chão, leite que levava num pote, murmurando: "Aiki, adista, aiki." Eu já conheci o sentido dessas palavras depois de um encontro da palavra memorável que ocorrera pouco antes. Ao fim dessa frase, um velho gritara de repente: "De manhã, quando o sol aparece, saímos de nossas cabanas, cuspimos nas mãos e as erguemos para o sol." Pedi que me representassem e descrevessem a cerimônia com precisão. Cuspiam ou sopravam vigorosamente nas mãos postas em frente à boca, voltando em seguida as palmas em direção ao sol. Perguntei o que significava isso, por que faziam tal coisa, por que sopravam ou cuspiam nas mãos. Em vão. "Sempre fizemos isso", respondiam. Foi impossível obter alguma explicação e compreendi que, de fato, eles o faziam sem saber por quê. Não acham sentido algum nessa ação. Mas nós não cumprimos também cerimônias? Acender uma árvore de Natal, esconder ovos de Páscoa, etc., sem saber ao certo por que o fazemos? O velho disse que era essa a verdadeira religião de todos os povos. Todos os Quevirondos, todos os Buyandas, todas as tribos,
tão longe quanto era possível ver no alto da montanha e infinitamente mais longe, todos veneravam Adista, que é o sol, no momento em que ele se ergue. Só nesse instante ele era Mungu, Deus. O primeiro crescente de ouro da lua nova na púrpura do céu do oeste também é Deus, mas só nesse momento. Depois, não. Evidentemente, nessa cerimônia dos eugonis, tratava-se de uma oferenda ao sol, que é divino no nascente. Quanto à saliva, é a substância que, segundo a concepção primitiva, encerra a mana pessoal, a força salutar, mágica e vital. A respiração é rojo, em árabe, ruh, em hebraico, ruach, em grego, pneuma, vento e espírito. O ato significa, pois, ofereço a Deus minha alma viva. É uma prece muda em gestos que poderia muito bem significar: Senhor, põe o meu espírito entre tuas mãos. Além da Adista, os eugonis veneram também, como também viemos a saber, a Ike, que mora na terra e é um Shaitan, demônio. É o criador da angústia, vento frio que açoita o viajante durante a noite. O velho assobiou uma espécie de motivo de Loki, motivo que mostrava o modo pelo qual a Ike desliza através das altas e misteriosas ervas do matagal. Em geral, os homens da tribo acreditam que o Criador fez tudo bom e belo. Ele está acima do bem e do mal. É Mzuri, isto é, belo, e tudo que faz é Mzuri. Quando lhes perguntei, e os animais daninhos que matam o vosso gado? Disseram-me, o leão é bom e belo. E as doenças terríveis? Estás estendido ao sol e isso é bom. Senti-me tocado por esse otimismo, mas à noite, a partir das 6 horas, percebi que essa filosofia cessava de repente. A partir do poente, reina um novo mundo, o mundo obscuro, o mundo de Aike, do mal, do perigo, do medo. A filosofia otimista se apaga e começa uma filosofia de medo dos fantasmas com práticas mágicas para afastar o mal. Com o nascente, volta o otimismo sem que haja contradição interna. Isso foi um acontecimento que me tocou profundamente. Ouvir evocar nas fontes do Nilo a concepção egípcia primitiva dos 2 acólitos de Osíris, Horus e Sete. A experiência e representação original da África que se espalhara de algum modo com as águas sagradas do Nilo até a costa do Mediterrâneo. Adista, sol levante, princípio de luz como Horus. Aik, princípio de sombra, criador da angústia. Nesse simples ritual da morte, as palavras pronunciadas pelo Laibon e a oferenda de leite unem os opostos, pois ele sacrifica simultaneamente aos 2. Ambos têm o mesmo poder e a mesma importância, uma vez que o tempo de sua dominação, o dia e a noite, tem visivelmente uma duração igual de 12 horas. O importante, porém, é o momento em que, com uma rapidez equatorial, o primeiro raio de luz surge como um projétil na obscuridade. A noite recua e cede lugar à luz cheia de vida. A aurora nessa latitude era um acontecimento que sempre me subjugava. Era menos o jorrar, em si mesmo magnífico, dos primeiros raios, do que aquilo que se seguia. Logo depois do levante, eu me habituara a ficar sentado sob uma acácia guarda-sol em minha cadeira de campo. Diante de mim, no fundo do pequeno vale, estendia-se uma fita de floresta virgem, de um verde sombrio, quase negro, e mais acima, do outro lado, aparecia a orla do Planalto.
Inicialmente, tudo era um violento contraste entre o claro e o escuro. Depois, tudo tomava forma e contorno na luz que enchia todo o vale de uma claridade compacta. Mais acima, o horizonte irradiava uma luz branca. Pouco a pouco, a luz acendia, parecendo insinuar-se nos próprios objetos que se iluminavam por dentro e acabavam por ficar transparentes como vidros de cor, transformando tudo em cristal cintilante. O apelo do pássaro tocador de sino enchia o horizonte. Minha impressão, nesses momentos, era de que me achava num templo. Era a hora mais sagrada do dia. Diante desse esplendor, eu experimentava uma admiração insaciável, ou melhor, um êxtase intemporal. Perto do lugar em que me achava, havia um grande rochedo habitado por grandes macacos, babuínos, papiões. Todas as manhãs sentavam-se tranquilos, quase imóveis, no cume do lado ensolarado do rochedo. Mas, durante o dia, enchiam a floresta de barulho e de gritos agudos. Da mesma forma que eu, pareciam reverenciar o nascimento do sol. Lembravam-me os grandes sinocéfalos do templo de Abu Simbel do Egito, que repetem gestos de adoração. Contam sempre a mesma história. Desde sempre veneramos o grande Deus que salva o mundo, surgindo como irradiante luz celeste da grande obscuridade. Nessa época compreendi que desde a origem uma nostalgia de luz e um desejo inesgotável de sair das trevas primitivas habitam a alma. Ao cair a grande noite, tudo se impregna de profunda melancolia e de uma indizível nostalgia de luz. Isso se exprime nos olhos dos primitivos e pode ser visto também nos olhos dos animais. Há no olhar animal uma tristeza que nunca se sabe se está ligada profundamente à sua alma ou se é o significado doloroso e pungente que emana do ser primitivo. Essa tristeza é a atmosfera da África, a experiência de sua solidão. As trevas dos primeiros tempos, um mistério maternal. Eis porque o nascimento do sol na manhã é o acontecimento que subjuga os negros. O instante em que a luz se faz é Deus. Esse instante é liberador. É a experiência primitiva do momento vivido que já se perde e esquece quando se pensa que o sol é Deus. Alegramo-nos de que a noite, hora em que os espíritos erram, tenha chegado ao fim. Dizem os nativos. Isso já é uma racionalização. Na realidade, pesa sobre o país uma obscuridade bem diferente da noite natural. É a noite psíquica primitiva, os inúmeros milhões de anos durante os quais tudo foi sempre tal como continua a ser hoje. A nostalgia da luz é a nostalgia da consciência. Quando nossa felicíssima estada no Monte Ilgon se aproximava ao fim, desarmamos com tristeza nossas tendas e nos propusemos a voltar. Nessa época, não podia imaginar que jamais reviveria uma experiência tão maravilhosa. Depois disso, porém, foram descobertas, perto de Cacamegas, jazidas de ouro. Em meu país distante, soprou um movimento mal, e entre nós um brutal despertar interrompeu nosso sonho cultural. Descemos a vertente sul do Monte Ilgon. Modificava-se lentamente o caráter da paisagem. Montanhas mais altas, cobertas de espessas florestas virgens, desciam as planícies. Os nativos eram mais negros, seus corpos mais pesados e maciços, sem a elegância dos masaís. Chegamos ao país dos Bigzus e ficamos algum tempo na casa de repouso, situada no alto, em Bunambale. De lá tínhamos a visão magnífica do vasto Vale do Nilo.
Continuamos o caminho até Mbala e alcançamos enfim Jinja, à beira do Lago Vitória, em 2 caminhões Ford. Carregamos as bagagens até o trem de bitola estreita, que de 15 em 15 dias fazia o percurso até o Lago Chioga. Um vapor de rodas, cuja caldeira era aquecida a lenha, transportou-nos, depois de alguns incidentes, a Basingstoke. Lá, um caminhão levou as bagagens e chegamos a Basingstoke, situada no planalto que separa o Lago Chioga de Albert Nyanza. Numa aldeia que fica no caminho do Lago Albert, a Rejaf, no Sudão, tivemos uma aventura inesquecível. O chefe local, homem alto ainda jovem, apareceu com seu séquito. Eram os negros mais escuros que eu já tinha visto em minha vida. O grupo tinha um aspecto que não despertava confiança. O Mamur de Mibu nos dera 3 ascaris para proteger-nos, mas logo vi que nem eles, nem os boys, se sentiam à vontade. Cada um deles só tinha 3 cartuchos para os fuzis. Dessa maneira, sua presença era apenas um gesto simbólico do governo. Quando o chefe me propôs que organizássemos à noite um ngoma, dança, fiquei satisfeito com a ideia. Esperava, assim, que ficássemos em melhores termos com a tribo. À noite, quando todos já queriam dormir, ouvimos tocar tambor e soar as trompas e logo apareceram cerca de 60 homens equipados militarmente com lanças brilhantes, clavas e espadas, seguidos à distância por mulheres, crianças e mesmo bebês de colo que as mães traziam às costas. Era evidentemente uma enorme manifestação do clã. Apesar do calor, aproximadamente 34 graus, um fogo imenso foi aceso em torno do qual as mulheres e as crianças formavam um círculo. Os homens ficavam perto delas num círculo exterior, tal como aquele que eu observara certa vez junto a um bando de elefantes acossados. Eu não sabia absolutamente se devia alegrar-me ou sentir-me ameaçado pela chegada desse numeroso grupo. Procurei com os olhos. Nossos bois e soldados tinham desaparecido sem deixar vestígios. À guisa de captatio benevolentia, para captar a benevolência, distribuí cigarros, fósforos, alfinetes. O coro dos homens começou a entoar poderosos cantos guerreiros, aos quais não faltava harmonia, e ao mesmo tempo começaram a bailar. As mulheres e crianças batiam os pés em torno da fogueira, os homens dançavam brandindo as armas em direção ao fogo e recuavam para avançar de novo, entoando um canto selvagem com acompanhamento de tambores e ao som de trompas. Era uma cena selvagem e entusiasmadamente banhada pelo brilho do fogo e pela claridade mágica da lua. Meu amigo e eu saltamos para misturar-nos aos dançarinos. Dançando, eu brandia a única arma que possuía, um chicote de rinoceronte. Nos rostos radiantes, pude ver que a nossa participação era apreciada. O ardor dos dançarinos redobrava e todo o bando batia os pés, cantava e gritava enquanto o suor escorria. Pouco a pouco, o ritmo da dança e dos tambores acelerou. Sob a influência dessas danças e dessa música, os negros entraram facilmente numa espécie de estado de possessão. Foi o que ocorreu. Mais ou menos às 11 horas, o transbordamento começou e o espetáculo tornou-se de repente muito estranho. Os dançarinos formavam uma horda selvagem e eu começava a temer pelo fim de tudo aquilo. Fiz um sinal ao chefe, exprimindo que já era tempo de terminar, que ele devia partir com seu séquito, a fim de que todos pudessem dormir. Mas ele queria dançar mais uma vez e ainda outra e mais outra. Lembrei-me de que um dos primos Sarazin,
meus compatriotas, por ocasião de uma expedição a Celebes, havia sido atingido por uma lança perdida durante um ngoma semelhante. Assim, pois, sem me preocupar com os pedidos do chefe, reuni os homens, distribuí cigarros e fiz gestos e sinais para que fossem dormir. Depois, brandi com ar ameaçador, mas rindo ao mesmo tempo, meu chicote de rinoceronte. Sem saber o que resultaria disso, comecei também a gritar a plenos pulmões em suíço-alemão que já era bastante e que o melhor seria agora ir para a cama dormir. Eles observaram naturalmente que eu apenas simulava estar encolorizado. Parece que era isso justamente o que convinha. Uma gargalhada geral se generalizou e, fazendo cabriolas, todos se separaram e se eclipsaram na noite em todas as direções. Muito tempo ainda ouvimos seus gritos e seus tambores. Finalmente, fez-se silêncio e, esgotados, mergulhamos no sono. Em Rejaf, à beira do Nilo, terminou nossa expedição. Acomodamo-nos num vapor de rodas que, devido à baixa das águas, pudesse chegar em Rejaf. Sentia-me ainda acumulado por toda aquela riqueza que me fora dado viver. Era assaltado por 1000 pensamentos e constatava, com uma dolorosa lucidez, que minha aptidão para assimilar novas impressões e abarcar o mar sem praias de meus pensamentos chegava rapidamente ao fim. Isso me obrigou a passar em revista, mais uma vez, todas as minhas experiências e observações a fim de reter seus laços internos. Havia tomado nota de tudo o que merecia ser anotado. Durante toda a viagem, meus sonhos haviam conservado com obstinação a tática de negar a África, tomando como ilustrações cenas do meu país. Davam, assim, a impressão de que consideravam a viagem à África não como algo real, mas como um ato sintomático ou simbólico, se é lícito personificar a tal ponto os processos inconscientes. Esta hipótese se impôs uma vez que os acontecimentos mais impressionantes da viagem pareciam intencionalmente excluídos de meus sonhos. Durante toda a viagem, só uma vez sonhei com um negro. Seu rosto me parecia singularmente conhecido, mas precisei refletir muito tempo antes de descobrir onde o havia encontrado. Lembrei-me, finalmente, de que era o meu barbeiro de Chattanooga, no Tennessee, um negro americano. No sonho, ele segurava, perto de minha cabeça, um ferro bem quente de frisar, a fim de que meus cabelos ficassem kinky. Queria que eu ficasse com cabelos crespos de negro. Eu já sentia a queimadura dolorosa no momento em que despertei angustiado. Considerei esse sonho uma advertência do inconsciente. No fundo, não estaria dizendo que tudo o que era primitivo constituía um perigo para mim? Nessa época, estava mais perto do que nunca do going black. Eu sofria de um ataque de sandfly fever, que, sem dúvida, diminuíra minha resistência psíquica. Para representar um negro ameaçador, fora necessário, deixando de lado o presente, mobilizar uma lembrança de 12 anos atrás, a do meu barbeiro negro da América. O estranho comportamento de meus sonhos corresponde, por outro lado, a um fenômeno já observado no curso da Primeira Guerra Mundial. Os soldados, em luta, sonhavam muito menos com a guerra do que com suas casas. Os psiquiatras militares admitiram, por princípio, retirar um homem do fronte se começasse a sonhar com muitas cenas de guerra, o que significaria não ter ele qualquer defesa psíquica contra as impressões vindas do exterior. Paralelamente aos acontecimentos do exigente meio africano, uma linha interior foi conservada e realizada com sucesso em meus sonhos. Ela dizia respeito a meus problemas mais pessoais. A única conclusão que pude tirar foi esta:
devia conservar intacta, em qualquer circunstância, minha personalidade europeia. A perplexidade que tudo isso me gerou fez nascer em mim a desconfiança de que empreendera a aventura africana com a secreta intenção de desembaraçar-me da Europa e de seus problemas, mesmo com o risco de permanecer na África, como tantos outros antes de mim. A viagem pareceu-me ser menos um estudo de psicologia primitiva, Bookshoe Psychological Expedition, BPE, letras impressas em preto no chopboxes, do que a tentativa de responder à perturbadora questão pessoal. O que vai acontecer ao psicólogo Jung in the wilds of Africa? Pergunta a qual procurava sempre fugir, apesar do projeto intelectual de examinar a reação de um europeu às condições de vida do mundo primitivo. Fiquei, portanto, muito admirado ao descobrir que não se tratava tanto de um estudo científico objetivo, mas de um problema pessoal agudo, ligado a muitos pontos dolorosos de minha própria psicologia. Precisei confessar que não era propriamente Wembley Exhibition que fizera amadurecer em mim a decisão de fazer essa viagem, mas o fato de que a atmosfera na Europa estava ficando quase irrespirável para mim. Enquanto esses pensamentos me agitavam, deslizava sobre as águas tranquilas do Nilo em direção ao norte, rumo à Europa, ao futuro. A viagem terminou em Khartoum. Lá começa o Egito. Dessa forma, realizei o desejo e o projeto de aproximar-me dessa civilização não vindo do oeste, da Europa ou da Grécia, mas do sul, do lado das fontes do Nilo. Mais do que pela influência complexa da Ásia, eu estava interessado pela influência amítica na civilização egípcia. Esperara me instruir sobre isso, seguindo o curso geográfico do Nilo e também o do tempo. A maior revelação que tive a respeito foi o episódio concernente a Horus, entre os Elgonis, tão claramente evocado pelo gesto de veneração dos babuínos de Abu Simbel na porta sul do Egito. O mito de Horus é a história da luz divina que acaba de nascer. Esse mito foi expresso depois da saída das trevas originais dos tempos pré-históricos mediante a revelação pela primeira vez da salvação do homem pela cultura, isto é, pela consciência. Assim, a viagem do interior da África para o Egito tornou-se para mim como que o drama do nascimento da luz, estreitamente ligado a mim mesmo e à minha psicologia. Isso me trouxe um grande esclarecimento, mas não era aquele o momento de exprimi-lo em palavras. Não sabia de antemão o que a África me traria, mas ela detinha a resposta e a experiência satisfatória. Isso tinha mais valor para mim do que toda a coletânea etnológica, armas, adornos, cerâmicas, troféus de caça. Precisava saber qual seria a ação da África sobre mim? E soube. Se você gostou deste conteúdo, eu te peço para que clique e se inscreva no canal para que mais pessoas tenham acesso a todas essas leituras. Obrigada e um abraço.